Ok, vamos dar início à nossa aula. Então, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma das nossas webconferências na nossa disciplina de Programação Orientada a Objetos. E o objetivo dessa nossa aula de hoje é resolver os exercícios lá da aula 2 da nossa disciplina. Vamos lá, vamos olhar o que são esses exercícios. Na verdade, é um total de 8 exercícios, ok? Então, não vamos perder muito tempo e vamos começar isso aqui, tá? Antes de começar, eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa nossa janelinha aqui, levar para o lado, para a minha outra tela, tá? E aí, o pessoal que for chegando na sala, eu vou autorizando ali a entrada, né? E a gente já vai começar, então, a falar dos nossos exercícios da nossa aula 2. Vamos lá. O primeiro exercício, ele diz o seguinte, né? Na verdade, eu gosto de fazer o seguinte, pessoal. Como a gente vai resolver isso, eu gosto de já pegar isso aqui, ok? E já colocar lá na minha classe, lá no meu Eclipse, como um comentário numa classe. E a gente vai trabalhando. Então, vamos lá. Eu estou com o meu Eclipse aberto aqui, ok? Eu tenho um projetinho criado, ok? Vou criar uma classezinha aqui na minha pasta Substance. Vou chamar essa minha classezinha, vamos lá, criar uma nova classe, ok? Vou chamar essa minha classe de teste, ok? Repare que o Eclipse já tem uma opção, inclusive, de criar o método main. Tá vendo aqui, ó? Public static void main. Então, já faz com o método main. Então, ele facilita bastante a nossa vida, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar um comentário aqui. E nesse comentário, eu vou colocar a descrição do nosso programa, o que a gente vai fazer, tá? Uma coisa que eu queria dizer para vocês, pessoal, é que essa nossa aula aula 2, não é isso? Aula 2 da unidade 1. Na verdade, a unidade 1, pessoal, o conteúdo é muito extenso, tá? Se vocês forem tomar o pé da letra. Por quê? Na verdade, o objetivo da unidade 1 é praticamente fazer toda uma revisão daquilo que a gente estudou em algoritmos. O que a gente levou ali um módulo inteiro para aprender algoritmos, a gente está aqui passando batido em 2 aulas. Porque que o objetivo, o foco, não é mais assim, if, while, etc. Né? Aqui na programação orientada a objetos, a gente já está assumindo que vocês dominam, né? Ifs, whiles, e aqui a gente já está avançando. Como eu vou mostrar para vocês, o foco, né, a partir da unidade 2, vão ser as classes, os dados que a gente armazena nas classes, herança, polimorfismo, ok? Mas é importante fazer essa revisão na unidade 1 para que vocês conheçam os comandos aqui de atribuição, if, while, for, vetores em Java, ok? Então, aqui na unidade 1, a gente vai estar sempre trabalhando como se a gente estivesse trabalhando com programação estruturada, como se estivesse programando em C. A gente tem uma classe, ok? Tem um método main e a gente vai colocar os comandos desse programa aqui dentro, ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que pede esse nosso programa. Crie um projeto Java no ambiente Eclipse. O projeto está aqui. Só uma sugestão, meu projeto está com um nome diferente, Exercícios PO, tá? Mas eu poderia mudar esse nome aqui tranquilamente. Vou mostrar para vocês. Estou aqui no Eclipse, eu poderia vir aqui, ó, Properties, né? Eu poderia, deixa eu ver aqui. Será que é aqui? Não, não é aqui. É no Rename. Quer ver? Factor Rename. Posso renomear o nome do meu projeto para, por exemplo, aulas de exercício 1. Ok? Tem uma classe com nome programa. Opa, mas eu criei uma classe com nome teste. Pessoal, observe aqui, a nossa classe, que é public, ó, classe teste, tem o mesmo nome do arquivo, teste.java, ok? Vejam só, vou renomear o nome dessa classe. Como é que eu faço isso? Clico no arquivo, refactory, rename, vou mudar para programa, ok? E para o que ele vai fazer? Ele vai dar
classe também, tá joia? Então, ó, mudou o nome do arquivo .java, mudou o nome da classe, tá bom? Então, vamos lá. Nessa classe, você deve fazer a entrada de dados das seguintes informações. Então, eu vou fazer entrada de dados. Olha como é que eu gosto de trabalhar, pessoal. Eu gosto de ir escrevendo comentários com o que eu vou fazer no código. Então, como eu vou entrar dados, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou ter que configurar a leitura de dados do teclado, lá, usando a minha classe Scanner, como mostrei na aula passada, tá? E aí, ó, eu vou pedir vários dados, fazer a entrada de vários dados. Que dados são esses? O salário do professor. Então, vamos lá. Vou colocar um comentário aqui. Então, vou solicitar o salário do professor. E depois, o que ele está falando? A idade de uma criança. Então, eu vou solicitar a idade de uma criança, ok? Logo em seguida, o que ele fala? Ele fala que, olha, ele tem que se o servidor público tem um plano de saúde ou não. Vamos lá. Então, pergunta se o servidor tem plano de saúde ou não. Vou continuar. Depois ele fala o seguinte: olha, se a pessoa é casada ou solteira. Ok. Vamos colocar aqui o comentário. Pergunta se a pessoa é solteira ou é casada. E depois, pergunta o nome do aluno. Ok. Então, são vários dados. A ideia aqui é trabalhar com diferentes tipos de dados, né, para a gente poder fazer a leitura desses valores aqui, certo? Ao terminar as entradas de dados, você tem que fazer a apresentação dos valores, usando System Out Print LN. Ok. E coloque texto com valor significativo. Então, o que a gente tem que fazer? Mais um comentáriozinho aqui, mostrar os dados que foram lidos, ok? Então, pessoal, a letra está muito pequena aí do Eclipse. Vocês querem que eu aumente um pouquinho? Pô, se possível, agradeceria, É? professor. Só um pouco, sim, por favor. Seria bom, viu, professor, aumentar um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que eu aumento aqui agora. Gente, eu acho que eu Ctrl mais, isso, Ctrl mais. Assim tá bom? Ou tá grande agora? Melhorou. Tá, ok. Então vamos lá. Por bem, quando a letra fica grande demais, também a gente perde espaço aqui, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, eu gosto de trabalhar desse jeito quando eu vou escrever um programa, tá? Eu escrevo os comentários aqui para dizer o que eu vou fazer e aí eu vou preencher com código, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer a leitura de dados do teclado, né? A gente viu que a gente precisa usar uma classe do Java. Essa classe é a classe Scanner, tá joia? Então, eu poderia declarar aqui uma variável do tipo scan, tá bom? Olha, está vermelhinho por quê? Porque ele fala que eu tenho que importar essa classe. Ó, então, eu posso passar o mouse aqui em cima, ó, import scanner, da classe, do pacote Java Útil. Então, ó, fiz isso, ó, repara que ele colocou lá em cima esse import, tá bom? Só que eu declarei a variável, eu já posso inicializar ela. Eu quero inicializar ela com o seguinte valor. Eu quero instanciar a classe scanner e passar para ela system.in, que é a entrada padrão do teclado. Ok? Então, nesse primeiro momento do curso, que a gente não falou ainda de classe, de orientação a objeto, tudo, só gravem esse comandinho aqui, tá? Que eu uso isso aqui para ter uma variável chamada in, que eu vou chamar métodos para fazer leituras de teclado, tá bom? Como é que eu solicito o salário do professor? Então, eu preciso do comando systemout.println. Então, vou colocar aqui, ó, system.out.println, ok? Na verdade, print só. Por quê? Porque eu não quero pular para a linha de baixo. E aqui eu vou colocar um texto. Esse texto vai ser entre com o salário do professor, ok? Igual a gente fez em algoritmos, né? Escreva e agora vem o nosso leia. Só que, diferente lá do Calango, de Ozanguard, eu posso declarar variável em Java em qualquer lugar. Então, eu posso declarar aqui, ó, salário do professor, ok? Posso declarar aqui minha variável e posso escrever assim, ó, salário do professor vai ser o valor que vai ser retornado quando eu pegar essa minha variável do tipo scanner e chamar next double. O que é esse next double? É o equivalente ao leia lá do Calango, ok? Para isso aqui ficar mais enxuto ainda, eu poderia juntar essa declaração
com atribuição em uma coisa só. Então, eu poderia fazer isso aqui, ok? Então, aqui eu estou pedindo um valor do tipo double do teclado que vai ser armazenado no salário do professor, ok? Vamos lá, como é que eu solicito a idade da criança? Aí vocês vão falar, poxa, professor, mas tem que ficar digitando esse system.out.println, né, o tempo todo. Tem um atalho no Eclipse, tá? Você pode escrever assim, sysout, tá? Desse jeito, sysout, da Ctrl+. Olha só, ele já transforma aí esse system.out.println, tá bom? Então, mais uma vez, escreve sysout, ok? Ctrl+. Aí ele já transforma isso em system.out.println, tá joia? Então, são alguns atalhos que a gente vai aprendendo aí ao longo do tempo, né, que são bastante úteis, né? Só que eu estou usando aqui a system.out.print, tá bom? Não quero pular para a linha de base. Então, vamos lá. Entre com a idade da criança, ok? E aí, eu vou ter agora um comando para ler a idade da criança. Mas a idade da criança, vamos lá. Eu vou declarar a idade da criança do tipo int, ok? E eu já vou inicializar ela com o valor que vai ser retornado lá do meu scanner. Vou chamar o método nextInt para ler um valor do teclado. Esse valor vai ser armazenado na minha variável idade da criança, ok? Ah, olha só, o Silvestre deu uma dica. Basta digitar o CISO e apertar o Ctrl+. Vamos ver, Silvestre. Boa. Vamos testar aqui agora. Vamos lá. CISO, Ctrl+, olha lá. É mais fácil ainda, né? Não precisa de sysout, é só CISO, né? Vamos lá. Pergunta se o servidor tem plano de saúde. Como é que eu faço isso agora? Vou primeiro colocar o texto aqui, ó. Servidor tem um plano de saúde? Saúde? Aqui eu vou querer que ele informe S ou N, ok? E aí o que eu vou fazer? Aí eu vou guardar essa resposta numa variável do tipo char, tá bom? Como é que eu leio um char? Usando o scanner, eu chamo in.next, mas ó, atenção pessoal, ó, reparem ali, ó, estão vendo? Next retorna uma string, um objeto do tipo string, tá? E a gente vai ver posteriormente, né, que a classe string é uma classe em Java, tá? Que ela tem um método, ó, char_at, tá vendo? Que eu digo em qual posição da string eu estou olhando e retorna para retornar o caractere que está naquela posição. Então, eu chamo next para retornar uma string, ler uma string do teclado, char_at, e eu pego aqui 0 para retornar o primeiro caractere daquela string, ok? Então, isso aqui quer dizer o seguinte, ele não está lendo um caractere, ele está lendo um texto, mas eu estou pegando o primeiro caractere daquele texto, ok? É o truque que a gente usa aí para ler um caractere com a classe scanner, tá bom? Só que eu vou fazer o seguinte, eu estou guardando isso numa variável que chamei de resposta, mas eu estou mais interessado em uma coisa, uma variável booleana que vai me dizer se esse servidor tem um plano ou não, ok? E aí eu vou inicializar essa minha variável booleana da seguinte maneira. Vou usar uma expressão condicional, igual fazia lá em C, tá? Perguntando, a resposta é S? Se isso for verdadeiro, eu quero armazenar na minha variável o valor true. Mas se essa condição aqui for falsa, eu vou armazenar false, ok? Em outras palavras, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando o SN para o false, na minha variável booleana, que guarda valores verdadeiro e falso, tá bom? Para saber se a pessoa é solteira, pessoal, a ideia é a mesma e eu vou aproveitar esse código aqui, tá bom? Só vou mudar alguma coisa, tá? Então, eu vou só mudar a mensagem aqui, a pessoa é solteira? Sim ou não? Aí eu vou ler uma resposta. Como eu já declarei a variável resposta ali em cima, eu não posso declarar de novo.
tá? Então, ele vai ler o caractere, guardar a minha variável resposta. A minha variável resposta está servindo aqui só mesmo para guardar um valor, tá? Temporário. E aqui eu vou declarar a minha variável, que vai ser o quê? A pessoa é solteira. Então, vai receber o quê? Aí eu tenho uma expressão condicional que pergunta, a resposta é S? Se for S, vai guardar true na pessoa solteira. Se a resposta for diferente de S, ou seja, se a condição for falsa, ele vai guardar false em pessoa solteira. Ok? Bom, falta agora ler o nome do aluno. Então, vamos lá. Vamos seguir a dica do nosso colega ali, sysor, Ctrl+. Aí a gente coloca o texto aqui, ó. Entre com o nome do aluno. E aí a gente vai ler o nome do aluno, que é do tipo string. Nome do aluno. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar o teclado, in, ok? E vamos chamar o método, vejam lá, next, que deu uma string, ok? Next. E aí, com isso a gente leu as variáveis, ok? Agora a gente quer mostrar os dados lidos, então a gente simplesmente vai mostrar o valor dessas variáveis, tá bom? Bom, pessoal, para não perder muito tempo digitando isso, tá? Eu vou só colocar pronto aqui para vocês o que seria esses nossos comandos para mostrar os valores lidos, ok? Então a gente usa system.out.println, tá joia? E reparem que aqui, o que eu faço? Ó, eu tenho um texto, salário do professor é, e eu uso aqui, ó, um mais, que na verdade não é mais, é concatenação. Eu estou concatenando esse texto aqui, essa string, com o valor dessa variável aqui, que é do tipo double. Mas olha que interessante, o Java é esperto o suficiente para concatenar um texto com valor do tipo double. Um texto com valor do tipo int, ok? Então, eu posso somar isso aqui. Na verdade, não é soma, tá, pessoal? É concatenação, tá bom? Então, eu fiz isso aqui, um texto concatenado com a minha variável. Vamos rodar isso aqui? A gente clica no botão direito, Run as Java Application. Okay? Quando a gente faz isso, ele vai salvar ali, e aí ele vai rodar aqui embaixo. Entre com o salário do professor. Vamos colocar aqui 3.000. Entre com a idade da criança, 5 anos. Servidor tem plano de saúde? Sim, um S aqui. A pessoa é solteira? N, não. Entre com o nome do aluno, por exemplo. Vamos entrar aqui, né? Mateus. Certo? Aí, ó, ele só está mostrando os valores que foram lidos, ó. O salário do professor é, aí colocou aqui, 3.000. A idade da criança é, e aí mostrou o valor. Ó, o servidor tem plano de saúde, ó, eu forneci S, ele imprimiu true. A pessoa é solteira, eu coloquei N, ele imprimiu false. Ok? O nome do aluno é Mateus. Lembrando que essa conversão de S para true, a gente fez com isso aqui, né? Uma expressão condicional. A gente guarda numa variável do tipo char um caractere, que é o S ou N, ok? E a gente usa uma expressãozinha condicional para guardar true ou false numa variável do tipo boolean, com base nessa nossa expressão condicional, que pergunta, a resposta foi S? Guarda true. Se a resposta não foi S, guarda false, ok? Então, pessoal, esse foi o primeiro exercício. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta nesse exercício? Oi, professor, eu tenho, Ricardo. Claro, pois não, Ricardo. Deixa eu só tirar uma dúvida, mais com relação à usabilidade mesmo. Esse if simplificado aí, Sim. usa muito? Ou o pessoal costuma colocar as chaves aí e delimitar cada um? O mais experiente usa ele, tá? Mas olha só, por que vale a pena usar ele? Se você conhece, você poderia fazer isso aqui, a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. If resposta igual a S, então, aí você faz assim, ó, servidor
tem plano, recebe true, ponto e vírgula. Else, não tem plano, recebe false. Então, assim, repara que você tem que escrever muito mais código, né? Fazer essa mesma coisa. Repara, isso aqui, ó, quantas linhas de código tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que eu poderia escrever isso numa linha só. E depois que você já aprende a lidar com a expressão condicional, isso aqui fica natural, tá? Realmente você já vê um if aqui, tá? Então, assim, a tendência é realmente, o pessoal mais experiente costuma usar isso aqui, né? Tem gente que fala que não, é muito melhor usar isso aqui, que é uma boa prática e tudo, mas as pessoas dizem isso assumindo que só tem gente ali inexperiente olhando o código, tá? Se você está trabalhando numa equipe que o pessoal é experiente, conhece a programação, conhece principalmente essa sintaxe aqui, você pode usar isso tranquilamente, tá bom? Mais alguma outra dúvida? Vamos seguir, pessoal, que a gente tem bastante exercício. Olha lá. Implemente um programa em Java que calcule o juro de uma dívida. Deixa eu pegar essa descrição. A gente vai criar outra classe, outro programinha aqui, ok? Então, ele já falou de juros. Eu vou chamar essa classe aqui de juros, ok? Vou criar o método main. Aqui minha classe juros. Vou colocar a descrição do meu problema aqui. Vamos lá. Quebrar as linhas aqui. Pessoal, eu vou ter meu cursor amarelinho para ficar mais claro para vocês. Vocês acham que está mais ajudando ou mais atrapalhando? Se vocês quiserem, posso desligar esse cursor aqui. Eu acho que fica melhor assim, professor. Fica melhor assim. Está melhor? Perfeito. Porque aí eu consigo apontar as coisas na tela também, né? Então vamos lá, pessoal. Implemente um programa em Java que calcule os juros de uma dívida que você contraiu no mês passado. A taxa de juros mensal e o valor da dívida serão fornecidos pelo usuário. Vamos lá. Como eu sempre costumo fazer, vamos seguir os passos, né? Primeira coisa, como eu vou ler dados do teclado, eu vou precisar configurar aquela leitura de dados, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso prontinho, porque isso é uma coisa mais de configuração que eu tenho que sempre fazer, tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui já prontinho, colei lá do outro programa, já vou deixar aqui, tá bom? Mas vamos ver, o que ele está falando? Que dados que eu tenho que fornecer? A taxa de juros mensal e o valor da dívida, não é isso? Então, vamos lá. Primeiro, então, escrever aqui os comentários. Então, eu vou solicitar o valor da dívida. Depois, eu vou solicitar a taxa de juros, ok? E eu quero saber qual é os juros que eu vou pagar no mês, quanto que eu vou pagar de juros no mês seguinte, ok? Então, é esse aqui o meu algoritmo, tá? Eu vou configurar a leitura de dados declarados, solicitar o valor da dívida, solicitar a taxa de juros, calcular os juros, ok? Então, vamos agora fazer. Como é que eu solicito o valor da dívida? É o nosso famoso sysop ou sysout, ok? E aí a gente coloca uma mensagem aqui, entre com o valor da dívida, ok? Essa dívida, a gente vai armazenar numa variável do tipo double, ok? E aí, como é que a gente faz para ler do teclado um valor do tipo double? A gente chama in ponto. Repare que tem vários métodos aqui, ó, pessoal. Estão vendo? Ó, tem nextInt para ler o inteiro, tem nextLong para ler um valor do tipo long, ok? Mas o que interessa para a gente, ó, quero ler um valor do tipo double, é nextDouble. Estão vendo? Então, a sintaxe aqui é basicamente o seguinte, é next, o tipo. Então, quero ler double, nextDouble. Quero ler int, então nextInt. Quero ler float, nextFloat. Tá bom? Então, é assim, eu quero ler um valor do tipo float. A taxa de juros, vamos lá, vamos colocar de novo, outro comandinho, println, entre com a taxa de juros, ok? E aí, como é que eu faço? Aí eu declaro aqui uma variável aqui, que eu vou chamar de taxa de juros, tá? E aí, eu vou inicializar essa variável já
com o valor que eu vou ler do teclado. Como é que eu leio? Chamo Next Double no meu objeto da classe Scanner. Pronto, então eu tenho a dívida, tenho a taxa de juros. Agora eu vou calcular os juros. Como é que eu calculo esses juros? É o seguinte, ó. Vou declarar uma variável chamada juros, tá bom? E aí, eu sei que os juros vai ser o quê? Os juros vai ser a minha dívida multiplicada pela taxa de juros e isso aqui dividido por 100, ok? Eu sempre costumo fazer isso aqui, ó. Colocar um ponto, tá? Mas nesse caso, se você for observar, você está vendo aqui que dívida tem o tipo double, taxa de juros tem o tipo double. Então, o resultado dessa multiplicação tem o tipo double. Então, quando você divide um double por um inteiro, ele vai fazer uma divisão real, ok? Mas se você tiver em dúvida, para garantir, põe aqui, tá bom? Que aí você vai ter certeza que essa divisão aqui é divisão real. A gente viu na aula passada que quando a gente tem um valor inteiro aqui e um valor inteiro aqui, ele faz uma divisão inteira, tá? Então, muito cuidado com esse ponto, tá bom? E aí, temos os juros. Então, o que é os juros? Quando a gente vai pagar de juros, é o valor da dívida multiplicado pela taxa de juros, dividir por 100. Porque, por exemplo, se eu informar lá 15, tá joia? Eu tenho que dividir por 100, para ficar 15%, ok? E aqui, o nosso sysout, para mostrar, então, quanto vai pagar de juros. Só que, em vez de usar print, eu vou usar o printf, igual a gente usava lá em C. E aí eu vou escrever o seguinte, ó. Você vai pagar porcentagem F, lembra lá do printf do C? É igualzinho, ok? Esse porcentagem F vai ser substituído por o quê? Eu tenho que colocar aqui um valor, juros, ok? Na verdade, eu vou colocar aqui ponto 2F, para dizer que eu quero esse meu valor, mas eu quero ele com 2 casas decimais, ok? Vamos lá. Agora a gente pode rodar o nosso programa, run as, Java Application. Salvou. Então vamos lá. Entre com o valor da dívida. Vamos imaginar que a nossa dívida é de R$1.000, ok? A taxa de juros, eu peguei isso aqui com uma pessoa não muito, digamos assim, recomendada, que está me cobrando 15% de juros ao mês, ok? E aí, quanto que eu vou ter que pagar de juros no mês seguinte? R$150 de juros, que é 15% de 1.000, ok? Então, tá aqui, esse é o nosso programinha 2. Pessoal, dúvidas aqui até agora? Tem que praticar mesmo, mestre. Você tem que praticar, né? Tem que praticar. Tem que praticar. Isso aqui, esses exercícios, eles são praticamente uma revisão de tudo que vocês viram em algoritmos, né? Então, e vem de uma vez só. Vocês devem ter lido lá na aula 2, tem muito conteúdo. Que até eu gravei uma videoaula para vocês e vocês vão ver que lá no final eu recomendei a leitura de vários capítulos lá do Core Java que abordam esse assunto. Então, é bastante coisa mesmo, tá? Porque aqui vocês precisam realmente conhecer esses comandos, né? Como é que você faz isso em Java. Mas repare que não tem novidade. Tudo isso aqui vocês conhecem, não é de algoritmos. É o nosso escreva, é o nosso leia, declaração de variáveis, atribuição. Vocês só estão aprendendo como é que é a sintaxe em Java, tá? Vamos seguir. Programa 3. Deixa eu pegar aqui, ler o nome do vendedor, salário fixo, etc. Bom, vamos lá. A gente vai criar aqui, então. Eu vou criar uma nova classe aqui. Eu vou chamar ela de vendedor, ok? Que eu programei que fala do salário do vendedor. Vamos lá, vamos colocar aqui a descrição do nosso programa. Pessoal, por enquanto nós não estamos trabalhando com orientação a objeto, ok? Na verdade, a gente está
programando estruturado aqui, como a gente programava lá em C. Porque todo o nosso código está dentro da função main. A gente não está... No mais, o que a gente está fazendo aqui é usando uma outra classe, que é a classe scanner, né? Que ela faz alguma coisa e a gente está usando ela para fazer a leitura de dados do teclado. Mas a gente está trabalhando assim com programação estruturada, por enquanto, tá? Que a gente está conhecendo aí os comandos, né, da linguagem. Vamos lá. Implemente um programa Java que leia o nome de um vendedor. Então, mais uma vez, nós vamos ler do teclado. Então, já vou colocar esse comandinho aqui que isso tem que aparecer, ok? Configurar leituras de dados do teclado, tá? Opa, tá vermelhinho porque tem que ter lá em cima um import. Pronto, tá aqui. Import, a classe scanner está no pacote Java útil, ok? Então, vamos lá. Vai ler o quê? O nome do vendedor. Então, vamos colocar um comentáriozinho que a gente vai, então, pedir o nome do vendedor, ok? O seu salário fixo. Então, vamos colocar mais um comentário aí, que a gente vai pedir, então, o salário fixo, ok? E o total de vendas efetuado por ele por mês. Então, vamos colocar mais um comentário, que vai ser pedir o total de vendas, ok? Sabendo que esse vendedor ganha 15% de comissão sobre as suas vendas, ou seja, sobre esse total de vendas, o programa tem que mostrar como resultado o nome e o salário no final do mês. Então, vamos lá. A gente vai precisar de um outro comando aqui, que a gente vai ter que calcular a comissão. E lá no final, depois de calcular a comissão, a gente vai mostrar resultados. Pessoal, vocês estão vendo como é que eu costumo trabalhar os comentários? Eu costumo primeiro colocar os comentários aqui no meu programa, no meu algoritmo, para depois ir preenchendo código aqui, né? Eu posso usar essa mesma abordagem aqui em qualquer linguagem, em C, em Java, Pascal, PHP, o que for, tá joia? Reparem que só nos comentários eu sei o que o programa está fazendo. Ele vai pedir o nome do vendedor, o salário fixo, o total de vendas. Com esses dados, eu ia calcular a comissão e mostrar os resultados. Reparem, lendo os comentários, eu sei o que o meu programa faz. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Como é que eu peço o nome do vendedor? Bom, pessoal, não vou aborrecer vocês escrevendo esses comandos. Vou colocar isso aqui para vocês já pronto. Tá? A gente tem o system out print, entre com o nome do vendedor, ok? Declaro uma variável do tipo string, que vai ser o nome do vendedor, e eu uso a minha variável in, que é o meu scanner, ok? Vou chamar nextLine para pedir o nome do vendedor. Professor, mas por que você está usando nextLine e não next? Vamos lá. O next, ele retorna um texto, uma palavra, ok? Então, se eu digitar Luiz Reginaldo, ele vai pegar só Luiz. E o nextLine? O nome já diz tudo. Next line. Então, ele vai pegar o quê? Uma linha de texto. Ó. Ele avança o scanner até o final da linha corrente e retorna tudo que foi digitado nessa linha, em outras palavras. Ok? Então, vou usar next line. Tá bom? Pedir o salário fixo. Pessoal, o salário fixo é do tipo double, tá? Então, eu vou ter um system out print entre um salário fixo. Estou declarando uma variável do tipo double, que é o salário fixo. Estou guardando nela o valor retornado pela chamada de next double no meu objeto do tipo scanner. Ok? Tem mais outro valor a ser lido? Tem. O total de vendas. Então, vamos lá. O total de vendas é uma variável do tipo double. Então, vamos lá. Tem o system out print entre com o total de vendas. Estou declarando a variável total de vendas tipo double, chamando next double para ler, então, o total de vendas. Ok? Igual lá em algoritmos. Eu falei para vocês, o comando leia, isso seria o leia, ele sempre anda junto com o comando escreva. Isso é o comando escreva. Tá bom? Só estamos vendo isso em Java. Calcula a comissão. Como é que eu calculo a comissão?
O programa me diz que a comissão é 15% sobre as vendas efetuadas. Então, vamos lá. Vou declarar aqui uma variável chamada comissão, ok? E vou dizer que a comissão aqui é 15%. Eu poderia escrever assim, ó, 15,0 sobre 100. Então, eu vou simplificar. Eu sei que 15% é a mesma coisa que 0,15 multiplicado por alguma coisa, que é o quê? O total de vendas. Tá joia? Essa é a minha comissão. 15% do total de vendas. 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100 ou 0,15, se eu quiser simplificar. Ok? E, finalmente, vou mostrar os resultados. Vamos lá. Como é que eu mostro os resultados? Vários System Out Print LN. Assim, tá? Eu vou mostrar, então, o nome do vendedor, ok? Repare que eu estou usando printf. Printf, e olha só, eu tenho aqui um porcentagem S que vai ser substituído pelo nome do vendedor, que olha só, tem o tipo string, tá vendo? Valor da comissão, eu estou usando porcentagem F. Por que porcentagem F? Porque eu vou substituir esse porcentagem F pela comissão. E a comissão tem o tipo double, tá? E o salário no final do mês, também porcentagem F. Na verdade, tem um ponto 2 aqui, para dizer que é com duas casas decimais, ok? E o que eu vou mostrar aqui? O salário final do mês vai ser o quê? A soma do salário fixo com a comissão, ok? Então, essa soma, ele vai mostrar no lugar desse porcentagem F, tá? Vamos rodar isso aqui para a gente ver. Então, se a gente rodar, run as Java Application, entre com o nome do vendedor, vamos dizer, o vendedor é o Luiz, Reginaldo, ok? Qual o salário fixo dele? Vamos colocar aqui 3.000. Qual que é o total de vendas que ele fez? Ele vendeu bastante, o fixo dele é 3.000, mas ele vendeu 5.000. Então, vamos lá, aí ele mostrou. O nome do vendedor é o que eu digitei, Luiz Reginaldo, ok? Qual que é o valor da comissão? É 15% disso aqui, de 5.000. Então, é 750. E qual que é o salário no final do mês? Ora, é o meu fixo, que é 3.000, mais a comissão, 750. Então, 3.750. Ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Oi, pode falar, Santos. Não, entendi. Eu entendi assim, a conta aqui. Eu que fiz errado aqui. É? Perfeito. Eu Maravilha. botei Então, o 15, não, botei 1,5. Ok. ok. Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos, então, para o quarto exercício. O quarto exercício, ele... Deixa eu ver. Ah, esse já é um de vetores de idades. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma nova classe, tá? Vamos chamar essa classe de idades, tá? Vou criar aqui o método main. Tá? Vamos colocar aqui a descrição do nosso programa. Então, escreva um programa em Java que leia a idade e altura de 10 pessoas. Calcule a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos e, para isso, use um for. Ok. Vamos escrever o esqueleto desse nosso código. Então, primeira coisa, como vamos ler valores, configura a leitura de dados do teclado, ok? Como nós vamos precisar ler o valor idade e altura de 10 pessoas, pessoal, nós não vamos declarar 10 variáveis para ler a altura, 10 variáveis para ler a idade, ok? Nós vamos declarar vetores, ok? Então, declara, então, vetores para guardar a idade e a altura de 10 pessoas, ok? Uma vez que a gente declarou esses vetores, a gente vai, então, solicitar a idade e a altura dessas 10 pessoas. E aí, pedindo o seguinte: eu quero a média das alturas de pessoas com mais de 50 anos. Vou colocar esse comentário aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu quero, então, calcular a média das alturas de pessoas com mais de 50 anos.
E aí, finalmente, eu vou mostrar, então, qual foi essa média, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai declarar aqui a nossa variável scanner, ok? Declarar vetores. Pessoal, e aqui eu chamo a atenção de vocês, tá? Olha só. Vou declarar um vetor. Se fosse lá em C, eu declarava assim. Lembra disso? O que é isso aqui? Um vetor chamado idades para armazenar 10 valores. Só que em Java não é assim, tá, pessoal? Em Java, vetores são objetos. E objetos, você precisa usar new para criar esses objetos, tá? Então, em Java, você tem que fazer o seguinte. Você declara essa variável assim, por exemplo, em vetor, ok? E aí, para inicializar ela, você escreve assim, new, aí coloca o tipo dos elementos do vetor e o número de elementos. É um pouquinho enjoado no começo, tá, pessoal? Você gravar essa sintaxe, tá? Mas essa é a maneira que você declara um vetor em Java, tá? Então, aqui eu tenho um vetor chamado idades, então vai poder armazenar 10 inteiros, tá bom? Qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem é que lá para frente, eu posso lá no meu programa, eu poderia fazer isso aqui, ó. Idades recebe new int de 50, ok? Reparem, eu estou lá no meu programa, declarei um vetor que armazena 10 valores, tratei ele, e lá na frente do meu programa eu declaro aquele vetor com 50 elementos. Então, isso aqui é dinâmico, ok? Eu posso definir o tamanho do meu vetor durante a construção do meu programa. A gente vai ver que é bem mais interessante se eu estiver trabalhando com uma estrutura que eu não sei o tamanho, ela pode crescer, eu usar a classe list ou array list, tá bom? Nós vamos falar disso mais para frente. Então vamos lá. A gente também tem que declarar um outro vetor para guardar as alturas. Eu sei que uma altura tem o tipo double. Para virar um vetor, eu coloco os colchetes, ok? E eu preciso inicializar esse meu vetor. Preciso criar ele. Então, eu uso new. Qual que é o tipo dos elementos? Double. Quantos valores vai ter no vetor? 10. Ok? Então, assim, eu estou declarando os meus dois vetores. Um vetor de idades para armazenar 10 valores do tipo int e um vetor de alturas para armazenar 10 valores do tipo double. Ok? Vamos lá. Para solicitar a idade e altura de 10 pessoas. Por que eu faço isso, pessoal? Repetição, quando eu conheço o número de repetições. Que tipo de repetição que eu uso? O for, ok? Lembrando lá do C, o for. Então, eu vou construir um for igualzinho lá em C. For int i igual a 0, i começando em 0. Enquanto i for menor do que 10, e mais, isso aqui a gente viu, é um loop que executa 10 vezes, ok? O que eu vou fazer? Aí eu vou ler essas idades. Como é que eu faço isso? Ó, sysout, vamos colocar aqui, entre com a idade da pessoa. Na verdade, vou mudar isso aqui. Ó, eu vou trocar isso para printf, tá? Para poder usar essa porcentagem aqui, tá bom? Então, com a idade da pessoa que vai estar armazenada na posição I, ok? Então, ele vai escrever na tela, entre com a idade da pessoa 0, pessoa 1, 2, 3, até pessoa 9, ok? E aí, ó, aonde eu vou armazenar isso? Idades, lá na posição I. Eu sei que o i está variando de 0 a 9. Lá na posição i, eu vou armazenar o que? O valor que vai ser lido com next int. Tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa para ler as alturas. Então, deixa eu aproveitar isso aqui. Olha só. Entre com a altura da pessoa, só que a altura vai ser do tipo float, né? Então, perdão, a altura da pessoa I. Perdão, é o I que eu estou mostrando, então o I é inteiro, porcentagem D. Mas o que eu estou lendo é a altura lá na posição I do meu vetor, que eu vou guardar, ok? E aí eu vou agora chamar in.next double, ok?
Pessoal, em resumo, esse nosso loop fora aqui, ele vai pedir, então, 10 valores. Agora, os vetores em Java têm uma particularidade muito interessante, tá? Os vetores são objetos, e como objetos, eles têm métodos, têm propriedades. Veja que interessante. Em vez de colocar esse 10, eu posso colocar aqui idades. Olha só, eu tenho uma propriedade chamada length no meu vetor, que diz o número de elementos. Então, ao invés de usar 10 aqui, eu posso usar idades.length. E essa é a maneira usual da gente trabalhar com vetores em Java, ok? Poderia colocar 10 aqui? Poderia. Mas eu vou mostrar para vocês que na hora de testar isso aqui, eu vou colocar esse vetor com 5 elementos para a gente conseguir testar esse programa. Tá bom? E aí eu só precisaria mudar o tamanho aqui, na hora de alocar. Ok? Bom, o que ele está com problema aqui? Ah, é alturas, não é? Alturas em si. Calcula a média das alturas. Bom, vamos lá. Vocês que lembram de algoritmos, vocês devem se lembrar que para calcular a média, eu tenho que fazer a soma dessas alturas, não é isso? Se eu quero a média das alturas, eu preciso somar essas alturas e dividir pelo número de alturas. Só que repare que é o seguinte, eu quero a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos. Então, na hora de calcular a média, eu vou precisar ter também o número de alturas que foram somadas. Eu não posso simplesmente considerar dividir essa soma por 10, está errado. Eu tenho que dividir pelo número de pessoas que têm mais de 50 anos, ok? Então, vamos lá. Continuando, vejam só, eu tenho que varrer todo o meu vetor agora para olhar se a altura, para olhar se essa pessoa ok? Se uma pessoa ali no meu vetor tem mais de 50 anos. Se ela tiver mais de 50 anos, eu vou pegar a altura dela e adicionar na soma. Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu for, ok? Para varrer o vetor. Então, na verdade, eu vou... Alturas, ok? Tanto faz, porque os dois vetores têm o mesmo tamanho, eu poderia usar alturas ou idade. Mas por que eu estou usando alturas aqui? Porque eu vou fazer o seguinte, olha só. Ah, não, perdão, vou usar idades mesmo. Por quê? Porque eu vou perguntar o seguinte, olha, essa idade está na posição i do meu vetor. Repara, estou dentro de uma repetição. Esse i, eu vou fazer isso para i valendo 0, ou seja, eu estou olhando para o primeiro elemento do vetor, i valendo 1, 2, 3, ok? Até 9. Então, para a idade estar armazenada lá na posição i, se ela for maior do que 50, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu não quero a média das alturas das pessoas com mais de 50. Então, olha só, se a pessoa tem mais que 50 anos, essa pessoa I, o que eu vou fazer? Então, eu vou dizer que a soma das alturas vai ser o que eu já tenho lá na soma, mais as alturas que estão lá a altura que está na posição I do meu vetor. E, além disso, eu preciso dizer que, olha, eu somei uma altura aqui. Então, o número de alturas somadas, eu vou incrementar em 1. Ok? Com essa repetição aqui, pessoal, então, no final, eu vou ter a soma das alturas das pessoas que têm mais de 50 anos, por causa desse if, ok? E eu vou ter o número de alturas que foram somadas. E aí, eu simplesmente posso pegar o meu programa e escrever um printf. Esse printf aqui que vocês estão vendo que não está cabendo na tela, que vai dizer, ó, a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos é... Como é que é a média? A soma das alturas dividido pelo número de alturas somadas. Vou deixar isso separadinho e vou declarar aqui, ó, double, vou declarar uma variável média do tipo double e vou dizer que a média vai ser, então, a soma das alturas
dividido pelo número de alturas somadas. E aí eu vou mostrar essa média aqui. Ok? Vamos lá. Vamos executar esse programa. Não, na verdade, não vou executar para 10 pessoas, que vai demorar demais isso aqui. Vou pegar 3 pessoas só, tá bom? 3 pessoas só. E aí eu não vou precisar mudar esse for, porque olha só, eu estou trabalhando com o length do meu vetor, tá vendo? Estão vendo a vantagem? Se eu tivesse colocado 10 aqui, ó, 10 aqui, se eu coloquei 3 aqui, o tamanho do vetor, eu precisaria mudar para 3 aqui. Trabalhando dessa maneira, com a propriedade length do meu vetor, eu simplesmente mudei aqui, não é? Para testar, e eu não preciso alterar mais nada aqui no código, no meu for. Vamos então rodar isso aqui, run as, Java Application, vamos salvar, e aqui ele vai perguntar, entre com a idade da pessoa 0. Ó, ele está nesse for aqui, ok? Então a pessoa tem 20 anos. Entre com a altura, 1,70. Opa, deu erro. Por quê? Vamos lá, aula passada. Eu estou lendo um double, não posso usar ponto. Tem que usar vírgula, né? Vamos lá, de novo. Java Application, pessoa 0 tem 20 anos, 1,70. Ok? Ó, ele está usando esse next double aqui. Agora passou, ok? Essa outra pessoa tem 51 anos e ela tem 1,80 m. A pessoa 2 tem 60 anos e ela tem 1,90 m. Vocês já podem ver que a média aqui, que ele vai considerar, ele quer o quê? As pessoas que têm a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos. Quantas pessoas eu tenho com mais de 50 anos? 2. Então, eu vou considerar a altura só dessas duas. Ok? Qual que vai ser a média? Pede 1,80 e 1,90, 1,85. Vamos ver? Isso, a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos é 1,85. Na verdade, é o valor que está no meio dessas duas aqui, não é? Seria interessante se eu tivesse até colocado aqui, né? E a gente tem tantas pessoas com mais de 50 anos, ok? Mas aí fica para vocês fazerem essa modificaçãozinha no código. Pessoal, dúvidas aqui? Está complicando, né? O programa. Sim, tá sim. Porque aqui a gente já está falando de vetores. E aí é o que eu falo lá em algoritmos. Pessoal, estudem isso aqui, porque se vocês não aprenderem aqui, lá na frente vocês vão precisar disso aqui e aí vocês vão ter que aprender isso aqui. Só que lá vocês vão ter que aprender em menos tempo. Tá bom? Então, assim, essa é a parte de vetores. Vamos ver o próximo exercício. Eu acho que ele também fala de vetores. Exercício 5. Sim, são vetores. Escreva um programa em Java que lê 500 valores inteiros. Eu quero maior valor, menor. Mas o quê? Pessoal, vetores não é difícil. O que você tem que sempre pensar em vetores é o seguinte: o vetor é uma variável que tem vários valores e sempre, todo processamento que eu for fazer em vetor, eu vou olhar para todos os elementos do vetor e eu vou usar um for para isso, ok? Então, associem sempre isso. Vetor, for, para varrer todos os elementos do vetor. Se vocês fizerem essa associação, fica mais fácil vocês trabalharem com vetores, tá bom? Vamos lá, a gente vai praticar isso aqui agora. Eu vou chamar esse programinha aqui. A gente vai criar aqui, vou chamar de valores, tá? Valores. Vou criar aqui com o método main já. Vamos colocar aqui a descrição desse nosso programa. Escreva o programa Java que leia 500 valores inteiros, né? Vai encontrar o maior valor, o menor valor, a média dos números lidos. Ok. Vamos ver que a gente vai usar um monte de for para resolver isso aqui, né? Vamos lá. Vamos escrever aqui o nosso esqueleto de código. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Vamos ler valores, então configurar a leitura de dados do teclado. Ok? Vamos ler 500
valores. Então, a gente vai precisar, então, declarar uma variável, que é um vetor, para guardar 500 valores inteiros. Ok? Em seguida, vamos ter que solicitar os valores para o nosso usuário. Ok? Nós vamos ter que encontrar o maior valor. É o que o programa está dizendo. E depois, encontrar o menor valor. E depois, encontrar a média dos valores. Pessoal, em resumo, a gente está fazendo aqui um super resumo de algoritmos. Vocês estão vendo? Se vocês passarem por algoritmos lá assim e viram esse assunto, vocês vão ver que a gente está simplesmente fazendo um apanhado de tudo que a gente viu em algoritmos, ok? Se necessário, assista depois esse vídeo 2, 3 vezes, faça esses programas, que se vocês fizerem, vocês vão estar sabendo todo esse conteúdo, né, dessa parte básica do Java, tá, que diz respeito a algoritmos. Vamos lá? Depois a gente tem acesso à gravação, mestre? Sim, eu vou disponibilizar na sala para vocês. E vou disponibilizar, inclusive, essas soluções, esses códigos aqui para vocês também. Ótimo. Beleza, mestre. Ok. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar a resolução desse programa. Então, primeira coisa é configurar a leitura de dados do teclado. Acho que nessa altura vocês já decoraram, né? A gente declara uma classe scanner, uma variável chamada in do tipo scanner, nível scanner, system in, ok? Uma variável para guardar 500 valores inteiros, ou seja, é um vetor do tipo int. Então, a gente escreve assim, int valores. Lembrando que se eu escrever só assim, é uma variável para guardar um valor. Para guardar vários valores, virar um vetor, eu coloco um parzinho de colchetes. Aqui eu estou declarando minha variável um vetor, ok? Mas eu preciso dizer quantos elementos tem esse meu vetor. E aí, para isso, eu uso o comando new. E aí eu escrevo assim, new int, ou seja, os meus elementos do vetor têm o tipo int, e eu vou ter aqui 500 valores, ok? Bom, por simplicidade, para não ficar duas linhas de comando, eu posso juntar a declaração do vetor com a inicialização. Então, eu posso escrever assim, ok? Fica mais simples da gente ver. Bom, vamos lá. Solicitar os valores do vetor. Para isso, igual eu falei para vocês, sempre eu vou precisar varrer o meu vetor. Ou seja, vou olhar para cada elemento. Quando eu olho para cada elemento do meu vetor, comandinho for. E esse meu for vai ter sempre essa cara. I igual a 0, enquanto o i for menor do que o número de elementos do meu vetor, que eu sei que é valores.length, é o meu vetor. Eu estou olhando para a propriedade length e mais, ok? Então, eu vou ter um for. E aí, o que eu vou fazer nesse for? Um sysout, ok? E esse sysout, na verdade, um system.out.printf, onde eu vou escrever na tela, entre com o valor, vou mostrar, para a posição i do vetor, na verdade, vou colocar aqui i mais 1, ok? Então, ele vai falar assim, entre com o valor 1, entre com o valor 2, ok? E o valor que vai ser lido vai ser lá na posição i do meu vetor. Lembrando que está dentro de um for, então ele vai ler lá na posição 0, na posição 1, na posição 2 do meu vetor, ok? E assim por diante. E para ler, eu tenho que chamar next int, ok? Então, aqui eu estou lendo um valor para a posição i do vetor. Ok? Esse código para ler um elemento do vetor, ok? Vamos lá. Como é que eu encontro o maior valor do vetor? É assim, olha, antes de olhar para os elementos do vetor, eu vou assumir que o maior elemento do vetor é aquele que está na posição 0 do meu vetor. Está no primeiro, é o primeiro elemento do meu vetor, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, um for, ok? E eu vou, com esse for, olhar para
cada um dos elementos do meu vetor. E quando eu estiver olhando para um elemento do meu vetor, um elemento que está na posição i, e esse i é indexado, né, de 0 até 9, eu vou perguntar o seguinte: olha só, esse valor que está lá na posição i do meu vetor, ele é maior do que aquele valor que eu tenho nessa minha variável maior valor? Ok? Se tiver, opa, então esse valor aqui, ó, ele é maior do que eu já tenho nessa minha variável. E nessa variável eu quero maior valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou então guardar em maior valor o que? Esse valor que está na posição i do meu vetor. Ok? Bom, também vimos isso em algoritmos, vocês lembram? Olha só, vimos em algoritmos. Um algoritmo para ler elementos para o vetor. Vimos em algoritmos também um algoritmo para determinar o maior elemento do vetor, que é esse aqui, só estamos traduzindo isso para Java. E o menor elemento? Vamos lá. É parecido. Vou até pegar o mesmo algoritmo e vou mudar algumas coisas. Eu vou dizer que o menor valor do meu vetor, antes de fazer qualquer coisa, estou assumendo o primeiro valor que está no vetor. Eu vou ter um for, que vai varrer o vetor, para olhar para os outros elementos, e agora eu vou perguntar, se o valor que está na posição i do meu vetor for menor do que o meu menor valor, o que eu vou fazer? Eu vou então dizer que o meu menor valor vai ser o que está naquela posição i. Ok? É a mesma ideia. Repare, eu peguei o mesmo algoritmo, só mudei as variáveis aqui. E mudei o sinal aqui de maior e menor. Ok? É a mesma ideia. E a média, pessoal? Média nós já fizemos no exercício passado, não foi? Lembra aqui das slides? Olha só, a média das alturas. Cedo, pessoal, para calcular a média, você precisa ter o quê? Soma dos valores, né? Então, vamos lá. Eu vou dizer, então, que a soma desses valores do vetor, antes de fazer qualquer coisa, vai ser zero. Por quê? Porque agora eu vou usar um for. Reparem, pessoal, eu estou usando o mesmo for. Mesmo, estou copiando e colando aqui. Sempre com vetores, você tem isso, pessoal. Você vai olhar para todos os elementos do vetor, é um for que vai varrer da posição 0 até o tamanho do vetor menos 1. Ok? Então, o que eu quero fazer aqui? Como é que eu obtenho a soma dos valores no vetor? Eu varro o meu vetor dizendo que a soma dos valores vai ser o que eu tenho na soma dos valores mais o quê? O valor que está lá na posição i do meu vetor. Vamos lá, eu posso simplificar isso aqui e, em vez de escrever isso aqui, eu posso escrever da seguinte maneira: ó, mais igual valores em si, ok? Esse comando aqui é equivalente a esse aqui. Só que eu não preciso repetir soma de valores, né? Na esquerda e na direita. Esse comando de mais igual, ele assume isso aqui que eu estou fazendo aqui em cima. Ok? Bom, com isso, então, eu tenho a soma dos valores do vetor. Tendo a soma dos valores, então, eu posso calcular qual que é a média dos valores. E a média, eu sei que vai ser o quê? A soma dos valores dividido pelo número de valores. Eu poderia colocar aqui, o meu vetor tem quantos elementos? Tem 500? Eu poderia colocar 500 aqui, tá? Mas é muito melhor você colocar valores.length, que é o tamanho do vetor, ok? O que é melhor? Porque quando a gente for testar esse programa, eu não vou testar com 500 valores, pessoal. É inviável, tá? O que eu vou fazer? Já vou fazer isso aqui agora. Eu vou deixar aqui 5 valores, tá bom? Então, eu ia passar o resto da noite aqui digitando valores para ver o resultado disso aqui, tá? Olha só, se eu coloquei o meu vetor com 5 elementos, ó, esse for já está funcionando, porque eu estou usando valores.length, e todos os outros for também eu estou usando valores.length, ao invés do 500 fixo, tá? Então, não precisa mudar em nenhum outro lugar, tá?
E, finalmente, nós vamos mostrar os resultados. Como é que a gente mostra os resultados? Assim, né? Vamos dizer aqui qual que é o maior valor, qual que é o menor valor e qual que é a média de valores, tá? Então, vamos lá. Mostra resultados. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Vamos colocar aqui, mostra os resultados. Vou mostrar o maior valor, o menor valor e a média de valores. Ok? Vou rodar esse programa. Run as. Java Application. Entre com o valor 1. Vamos entrar, por exemplo, 10, 2, 20, 30, 40 e 50. O maior valor é 50. O menor valor é 10. E a média de valores é o valor que está aqui no meio, não é? É o 30. Certinho. Ok? Bom, é isso então. Pessoal, dúvidas até aqui? Então, Não, esse exercício é bem semelhante ao anterior, já tirou até algumas dúvidas. Exato. Santos, não existe, eu costumo dizer que quando você trabalha com vetores, não existe muita novidade. Muda uma coisinha que outra, mas você vai seguir, se você conhecer esses algoritmos aqui, de ler os valores do vetor, ok? Calcular o maior, o menor, a média. Quando você olhar para o outro, você vai falar, poxa, mas isso eu já conheço, mudou só uma coisinha, né? Então, é o tipo de coisa que você estuda e grava. Aquilo fica com você, porque não muda, né? Então, o pessoal que passou por algoritmos aí deve se lembrar disso aí, bateu o olho e falou, eu não conheço muito bem essa sintaxe do Java, mas eu lembro em algoritmos dessa ideia, né? Tenho certeza que muita gente aí deve estar lembrando. Vamos lá, vamos seguir. Ainda temos mais alguns exercícios para fazer. Faça um programa que receba as notas do estudante. Ok, vamos ver aqui. Nova classe. Vamos chamar essa de estudante. Vamos criar um método main aqui. Ok. Receba 2 notas de estudante em valor double. Na sequência, apresente os valores informados, a média, se está aprovado ou reprovado. Ok. Para validação, use o do while. Então, o que ele está pedindo, pessoal? Recebe 2 notas de estudante. Então, vejam só. Primeiro, vamos precisar daquele comando que configura, né, a leitura de dados do teclado. Então, vamos colocar aqui o esqueleto. Vamos configurar a leitura de dados do teclado. Tá bom? Olha só, tem uma coisa interessante que ele diz aqui, que é o seguinte. Você não deve permitir... Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Validação. Na sequência, você não deve permitir os valores para validação, use o do while. Receba as notas do estudante. Deixa eu ver aqui, que eu estou olhando meu código aqui, eu acho que eu confundi isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Recebe as 2 notas do estudante em valor double. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que solicitar a primeira nota, a gente tem que solicitar a segunda nota, ok? A gente tem que, então, com base nessas notas, calcular a média e o resultado final, não é isso? E apresentar o resultado, se está aprovado ou reprovado. Você não deve permitir que os valores informados como notas sejam inferiores a 0 ou 10. Ok. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos configurar a leitura de dados do teclado, usando a nossa classe Scanner, ok? Como é que a gente vai solicitar a primeira nota, pessoal? O ponto aqui é que ele não pode aceitar notas entre 0 e 10. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Vou primeiro escrever
o código normal e depois a gente vai colocar isso dentro de uma repetição para tratar, ok? Então, normalmente eu faria isso aqui, ó. Entre com a primeira nota, ok? Então, entre com a primeira nota e aqui eu declaro uma variável aqui, double, nota 1, né? E chamaria aqui minha classe scanner next double, ok? Ele está com um probleminha. Opa, já adicionou o meu import ali, né? Next double, ok? Só que o problema é que ele está falando que a minha nota, eu não posso emitir nota entre 0 e 10. Como é que eu faço isso? Eu tenho que usar uma repetição. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar um do while. Por quê? Por que um do while? Porque o do while é uma repetição que executa os comandos que estão dentro da repetição pelo menos uma vez. Olha, eu vou precisar ler a nota pelo menos uma vez? Então, eu vou usar o do while. E a condição aqui da minha repetição é, ó, eu vou repetir isso enquanto a minha nota 1 for menor do que 0 e, ao mesmo tempo, essa minha nota 1 for maior do que 10. Ok? Tem que tomar cuidado com uma coisa, tá, pessoal? Como eu estou usando a nota aqui como na condição do while, eu tenho que colocar essa minha nota declarada aqui de fora. Tá bom? E aí, ó. Por quê? Porque senão essa minha nota só ia existir dentro desse bloco. Abriu chaves e fechou chaves aqui. Bom, do while a gente escreve assim. Então, é uma repetição do tipo enquanto faça. Né? Faça enquanto. Lembram lá de algoritmos? Que a gente tinha o enquanto e tinha o faça enquanto. Né? Diferente de um para o outro aqui, ele primeiro executa os comandos aqui, depois ele olha para a condição. Então, o programa vem seguindo aqui, pede a nota e vai olhar para essa condição. A nota é menor do que 10 ou menor do que 0 e maior do que 10. Se for, continua repetindo. Ele tem que digitar uma nota que esteja entre 0 e 10, ok? Então, isso aqui é um loop para a leitura da nota 1. Pessoal, a nota 2 é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. A gente vai declarar uma variável nota 2 entre com a segunda nota, ok? Então, ele vai ler a segunda nota aqui e a repetição vai continuar enquanto a nota 2 não estiver dentro dessa faixa de valores, ok? E aí? Agora, feito isso, eu tenho as minhas notas, eu vou calcular a média. Pronto, a média agora vocês já estão sabendo. O que é a média? A média eu tenho que somar essas duas notas, ok? E dividir isso por 2, porque eu tenho duas notas sendo somadas, ok? Boa prática, 2.0, tá bom? E aí, o resultado, né? O resultado, se ele passou ou não, eu vou dizer o seguinte: o resultado, ou melhor dizendo, ele foi aprovado. Aí vou usar aqui uma expressão condicional. A minha média foi maior do que 6. Se a média for maior do que 6, então aprovado vai receber sim. Caso contrário, aprovado vai receber não. Tá bom? Então eu vou mostrar dessa maneira aqui. Eu vou ter minha variável chamada aprovado para guardar esse resultado. Tá? E aí, eu vou mostrar os resultados. Para mostrar os resultados, você tem que fazer isso aqui. Ó. Mostrar qual foi a média final e qual foi o resultado. Se o aluno foi aprovado ou não. Ok? Então, o que teve de difícil aqui nesse programa? É só essa questão aqui dessa repetição, para que ele não digite uma nota negativa e nem maior que 10. Vamos rodar isso aqui? Então, a gente vai rodar run as Java Application. Opa, existem erros. Perdão, não é resultado, é aprovado. Tá? Então, agora a gente roda. Vamos lá.
qual foi a primeira nota? A primeira nota dele foi, vamos colocar aqui, -5. Ah, pessoal, olha só, eu usei o System Out Print LN, tá? Então, por isso que ele quebrou para a linha de baixo. Estão vendo? Estão vendo aqui? Ó, segunda nota. Pô, mas ele aceitou? Enquanto a nota 1 for... Espera aí que ele não deveria ter aceitado isso aqui. Né? Nota 1 for menor que 0, maior que 10. Vamos de novo. Vamos lá. Soldar esse programa. Entra com a primeira nota. -5. Ué, ele passou. -5. Estranho isso aqui. Nota 1 for menor que 0. E nota 1 for maior do que 10. Gente, o que eu estou errando aqui? Enquanto a nota 1 for menor que 0... Ah, não é E, né? É OU. Vamos lá. Tem um errinho aqui. Ok? Então, se a nota 1 for menor do que 0 ou maior do que 10, aí ele continua. Ok? Então, aqui não é um E, é um OU. Desculpa aí, pessoal. Foi um erro meu aqui, né? Mas, enfim, a gente vai estar construindo junto aqui. Vamos analisar o programa. Então, vamos lá. Run as, Java Application. Porque a gente vai identificando os problemas, né? Primeira nota, -5. Ah, então repara, continuou no loop, ó. Entra com a primeira nota. Vocês estão vendo? Então, coloco aqui 90. Não pode, maior que 10. Ah, ok, então vou colocar aqui um 8. Ah, agora foi. Repara que agora está pedindo a segunda nota. Aí vamos lá, segunda nota. -9. Tá vendo? Não aceitou. Continua. Entra com a segunda nota. Vamos lá, 50. Não aceitou. Então tudo bem. Digitei 8 para cá. Vou digitar 7 aqui. Ok, então a média final foi média de 8 e 7, 7,5. Não foi aprovado? Sim. É isso então, tá, pessoal? Então, atenção, hein? Cuidado. Cuidado aqui com o e o E, tá bom? Então, ele vai repetir enquanto a nota for menor que 0 ou a nota for maior do que 10. Ok? Pessoal, vocês vão ver que o próximo exercício é parecido com esse aqui. Ele só muda uma coisinha. Veja. Faça um programa em Java que receba um número de estudante e 2 notas. Estão vendo? Mesma coisa. Na sequência, apresente todos os valores informados, ou seja, as 2 notas, a média e se ele está aprovado ou reprovado. Então, assim, a diferença aqui é que ele está pedindo para mostrar as notas, né? Mas, ó, o usuário deve informar se quer continuar a usar o programa, informando sim ou não. Gente, eu vou fazer o seguinte, vou só ajustar algumas coisas desse programa aqui, tá bom? Porque, assim, é o mesmo programa, só muda uma coisinha aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que mudou. Faça o programa Java que receba o nome do estudante, 2 notas. Tá, então tá aqui, ó. A gente não tem o nome do estudante, né? Então, vamos lá. A gente vai ter que declarar aqui a leitura do nome do estudante. Vamos fazer isso aqui já? As 2 notas ele já está pedindo. Primeira e segunda nota. Então, vamos colocar aqui um sysout também. Ó, entre com o nome do estudante. E aqui ele vai ter string, nome do estudante. E aí eu vou usar o in.next, tá bom? In.next, tá? O nome do estudante, 2 notas. Na sequência, apresente todos os valores informados, a média, se está aprovado ou reprovado. Tem uma coisinha aqui, ó. Eu estou mostrando a média, mas não estou mostrando as notas, não é? Então, vamos colocar aqui um código para ele mostrar essas notas aqui, né? E o nome também do estudante, né, que faltou. Então, vamos lá. Lá nos resultados, eu vou mostrar o nome do estudante,
e as notas. Ok? A média, se ele foi aprovado ou reprovado. Detalhe, você não pode permitir que os valores informados como nota sejam inferiores a 10 ou superiores a 0 ou superiores a 10. Estamos fazendo isso. Estão vendo? Vendo esse programa? Só está mudando alguma coisinha? Agora vem o ponto. O usuário tem que informar se ele quer continuar usando o programa, informando sim ou não. É o que muda, pessoal. É o que muda aqui nesse nosso programa, é adicionar essa repetição. Você quer continuar usando o programa ou não? Como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente fez isso aqui, pessoal. Essa leitura de notas. A gente vai pegar e vai colocar toda essa parte aqui, ó, tudo isso aqui, desde a leitura do nome, a leitura da nota, a média, os resultados, tudo isso aqui a gente vai colocar dentro de uma repetição do while. Então, vamos lá. A gente escreve do, pega, seleciona tudo isso, ó, dá um tab, identou, tá vendo? Jogou para a direita, fechou lá embaixo, ok? E aqui eu vou precisar de uma coisa, tá? Eu vou colocar aqui um while e aqui eu vou botar minha condição do loop. Só que eu vou fazer o seguinte, tá? Deixa eu colocar um pequeno comentário aqui antes desse loop. Então, ó, vou repetir os passos abaixo até que o usuário informe a parada. Como é que eu sei que o usuário vai informar a parada? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar uma variável aqui que eu vou chamar ela de continua o programa. E eu vou guardar nela o caractere N, ok? Ou seja, não é para continuar a execução do programa. Tá bom? Aí ele entrou, executou tudo isso, pediu as notas, calculou a média, mostrou os resultados e antes dele terminar esse processamento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai perguntar se quer continuar executando o programa. Como é que eu faço isso? Assim, pessoal, coloco lá uma mensagem na tela, continua executando o programa? Sim ou não? S para sim, N para não. E aí eu leio um valor para essa minha variável continua o programa. Ok? E agora eu posso colocar a condição desse meu while, que é essa repetição que está abrangendo todo esse código aqui. Que é o quê? Enquanto continua programa for igual a S. Ok? Então, ele vai repetir isso enquanto continua o programa estiver guardando S. Ok? É só isso que mudou. Vamos executar? Vamos ver se está funcionando? Vamos lá. Entre com o nome do estudante. Então, vamos colocar aqui. Entre com a primeira nota. 8. Segunda nota, 6. O nome do estudante é Luiz. Primeira nota foi 8. A segunda foi 6. A média foi 7. Foi aprovado sim. Continua executando o programa? Repara, ele está aqui embaixo. Aí eu vou colocar assim, S. Então, ele bateu aqui, olhou a condição, voltou lá para cima, está pedindo novamente o nome do estudante. Tá? Seria legal isso aqui estar como um print, né? Porque olha só, ele está quebrando para a linha de baixo. Então, outro estudante, o Matheus. O Matheus, primeira nota dele, tirou 9. A segunda tirou 9,5. Olha só, ficou com a média 9,25. Foi aprovado? Sim. Continua executando? Sim. Aí, outro estudante, vamos colocar aqui o Leonardo. O Leonardo não estudou muito. Quando tirou a primeira nota? 3. E na segunda? Aí estudou um pouquinho mais, 4. Mas a média final dele foi 3,5. Foi aprovado? Não. Continua executando o programa? Vou colocar N agora. Ó. N. Então, olha só. N, ele vai olhar para essa condição. Continua o programa é igual a S? Não, é falso. Ele vai sair. Quer ver?
saiu, parou a execução do programa. Ok? Então, reparem que o que a gente fez aqui? A gente simplesmente pegou um outro programa e só adicionamos, colocamos aqui, né, todo aquele processamento dentro de uma repetição do while. Ok? Então, vocês podem usar isso aqui, tá? Mais usual, pessoal, é vocês fazerem esse tipo de coisa, tá? Colocar esse código todo dentro de uma função ou dentro de um método, para que isso aqui fique menor, tá bom? Em vez de você ter esse código enorme, aqui você colocaria isso dentro de uma função, tá bom? E aí você... Porque, olha só, aqui você está vendo onde o do começa, mas, ó, se desce várias linhas, o while dele, a condição está lá embaixo, tá? Não fica muito claro o código. Mas nós vamos trabalhar esse tipo de coisa depois, numa outra oportunidade, tá bom? Vamos lá. Pessoal, dúvidas aqui nesse exercício? Só falta mais um, tá, pessoal? Só falta mais um. Aí a gente finaliza. Essa aula realmente teve muitos exercícios. Então, vamos lá. Faço o programa. Tá, é um programa que também usa vetores, tem média aqui e tudo. Vamos lá. Novamente, mais outra revisão aqui de vetores. Então, vou colocar aqui, vou chamar isso aqui de vetores. Aqui a descrição do nosso programa. Receba 5.000 dados. A gente vai declarar um vetor de 5.000, mas na hora de rodar, a gente vai alterar esse vetor para que ele fique só com 5 valores, para que a gente possa testar, ok? Quantos valores são ímpares? Pronto, uma super revisão de vetores aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, vamos ler valores, então, configura a leitura de dados do teclado, ok? Nós vamos declarar um vetor para isso aqui, tá joia? Não vou escrever aqui que a gente vai declarar o vetor, só vou escrever aqui um comentário, solicita os valores, ok? Valores negativos não são aceitos, né? Nós vamos ter que fazer um tratamento para isso aqui. Após receber os valores, calcular o array, imprima na saída a média dos valores. Então, vamos lá. A gente vai precisar, então, calcular a média desses valores, ok? Quantos valores são ímpares? Então, outro processamento, é um outro for que a gente vai construir, tá joia? Então, a gente vai contar aí quantos valores são ímpares e vamos, então, finalmente mostrar todos os valores informados, ok? Mais um exercício de vetores, tá? Então, primeira coisa, como é que a gente configura essa leitura de dados do teclado? Nossa classe Scanner, ok? Tem um atalhozinho no Eclipse, Shift Ctrl O, você faz isso, ó, ele já adiciona o import lá em cima, tá bom? Vamos declarar o nosso vetor para armazenar os valores, tá? Vamos chamar ele de valores. Então, só lembrando, assim eu tenho uma variável do tipo int. Se eu coloco assim, virou um vetor, ok? Aí eu quero que o meu vetor ele tenha 5.000 elementos, ok? Então eu coloco assim, 5.000. 5.000 valores. Como é que eu solicito os valores, pessoal? Sempre estou falando de vetores, vou olhar para cada elemento do vetor, um for, ok? E esse for vai de 0 até o length do meu vetor, então é valores.length, ok? Variando de 1 em 1, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Opa, vou fazer uma pequena mudançazinha aqui, tá bom? Eu tenho que tomar cuidado, porque ele não aceita valores negativos, estão vendo? Então, tem que tomar muito cuidado. Vou tirar esse I++ aqui, ok? Não vou incrementar o meu índice do vetor aqui no for. Isso vai depender de uma condição, ok? Daqui a pouquinho já vou mostrar para vocês. Mas, o que eu vou fazer aqui primeiro? Olha só, eu vou pedir aqui, então, vou usar um systemout.printf, entre com
o valor porcentagem de porcentagem D. Então, vou mostrar assim na tela, ó. Entre com o valor 1 de 5, 2 de 5, ok? E aí, ó, vou mostrar aqui, em vez de mostrar 0, entre com o valor 0 de 5, ok? Então, quando o I for 0, eu vou mostrar nesse porcentagem D, I mais 1, ou seja, vai mostrar 1. Para 0, vai mostrar 1. Para 1, vai mostrar 2, ok? E aqui, ó, quantos elementos tem no meu vetor? Coloco aqui, valores.length, ok? E aí, ele vai ler o quê? Ele vai ler um dado lá para a posição I do meu vetor, que se chama valores. E como é que eu leio um dado lá? Eu chamo in.nextInt, ok? Só que, olha só, agora vem essa regrinha. Valores negativos não são aceitos. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Se eu deixar do jeito que está, olha só, ele não está incrementando o valor de I. Vocês estão vendo? Olha, ele vai ler para o valor I valendo 0, então ele está lendo o valor para a posição 0. Aí ele continua o loop infinito, porque eu não estou incrementando o valor de I. Esse valor de I só vou incrementar com base nessa regrinha aqui. Se o valor que foi lido para a posição I for maior ou igual a 0, aí sim vou fazer I mais mais. Aí eu incremento meu I. Então eu leio o valor para a posição 0. Aí ele vai lá. Olha, eu forneci um valor menos 10. Ele vai incrementar o I? Não. Ele vai voltar para cá, vai ler de novo para a posição 0. E vai ficar nesse loop. Quando eu digitar para a posição 0 um valor que seja maior do que 0, por exemplo, 10, aí ele incrementa e aí ele vai pedir um valor para a posição 1. Entenderam? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Eu estou condicionando o incremento da posição do meu vetor, onde ele vai ler os valores, a essa condição aqui. Ok? Só vai incrementar se o valor que ele leu for maior do que 0. Ok? Então, isso aqui solicita os valores. E agora, como é que eu calculo a média dos valores? Nossa, isso aqui vocês já estão careca de saber. Então, eu declaro uma variável que vai guardar a soma dos valores, ok? Aí eu pego e construo um for que vai varrer todo o vetor, ok? E varrendo o vetor, ele vai dizer que a soma dos valores vai ser o que está na soma de valores mais o valor que está na posição I do meu vetor, ok? E, finalmente, ele vai, então, calcular a média. E a média vai ser o quê? A soma desses valores dividido pela quantidade de valores que foram lidos, ok? E aí, feito isso, ele vai escrever na tela um systemout printf, dizendo ali a média dos valores é, então, porcentagem ponto 2f, ok? Vamos usar um barra n, porque aqui, para quebrar a linha, a gente tem que adicionar um barra n, ok? E a média, ok? Então, esse é o cálculo da média. Dúvidas aqui, pessoal? Acho que esse algoritmo aqui já está bem claro, né? A gente já, só nessa aula a gente já escreveu isso aqui umas 3 vezes. Bom, quantos valores são ímpares? Vamos lá, vamos declarar uma variável. Olha, int total de valores ímpar. Olha, antes de olhar, eu vou dizer que o total de valores ímpares são 0. E aí eu tenho um for, porque eu vou olhar para cada elemento do vetor. Então, eu vou usar um for para varrer o meu vetor. E aí, eu vou perguntar se o valor que está lá na posição I do meu vetor é ímpar. Como é que eu faço isso? Pego isso aqui e coloco esse valor na posição I, módulo 2. Se isso aqui for igual a 1, é ímpar. Ok? E aí eu faço, então, total de valores ímpares aumenta em 1. Ok?
Se o valor que está na posição I do vetor é ímpar, incremento o número de valores ímpares, ok? E aí eu posso, então, mostrar essa mensagenzinha na minha tela. O total de valores ímpares é... Ele mostra esse total, ok? Vou mostrar todos os valores informados. Gente, eu poderia escrever um for para isso, mas vou fazer uma outra forma muito mais fácil. Olha que legal. O Java já me fornece um método para mostrar todos os elementos do vetor. Olha só. Valores informados. Eu vou só usar um porcentagem S. E esse porcentagem S eu vou substituir por uma string, que vai ser dada por arrays.toString. Eu tenho uma classe arrays, eu tenho um método toString, que eu posso passar para ele, ó, vetores. Eu posso passar, ó, um vetor do tipo boolean, um vetor do tipo byte, um vetor do tipo tuple, do tipo int, long, e ele vai me retornar esse método uma representação dos elementos do vetor. Legal, né? Não preciso escrever aquele for para mostrar cada elemento do vetor. Eu posso usar essa função do Java. Vamos lá? Vamos rodar esse programinha. Run as Java Application. Vamos salvar. Opa, perdão, deixa eu só fazer uma coisinha que eu esqueci. Olha só, estamos com 5.000 elementos. Não. Para rodar, a gente vai colocar só 5, tá? Senão, não tem cabimento. Vamos lá? Olha só, vamos testar essa regrinha aqui do menos. Entre com o valor 1 de 5. Legal, vou entrar menos 90. Entre com o valor 1 de 5. Menos 50. Tá vendo que ele não está incrementando? O índice, por quê? Porque, olha só, ele só vai passar para o valor seguinte do vetor se o valor que eu informei for maior do que 0. Então, vamos lá. Vamos digitar 10. Agora sim, passou para o valor 2 do vetor. Então, vamos digitar 20, 30, 40, 50. Olha só. A média dos valores é 30, porque eu forneci lá, ó, 10, 20, 30, 40, 50. A média é 30. Total de valores ímpares é 0, não tem nenhum valor ímpar aqui. E os valores informados? Olha só o que o arrays toString me imprimiu. Olha que legal. Está aqui os valores do meu vetor. Imprimiu uma representaçãozinha do vetor. Vamos rodar de novo? Agora a gente vai fornecer alguns valores ímpares. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 5, 6, 9, 8 e, por exemplo, 7. Certo? Então, quantos valores ímpares tem? 3, 5, 9 e 7. Ok? Qual que é a média? A média é 7. E esses são os valores que foram informados. Ok? Pessoal, dúvidas aqui desse algoritmo? Super revisão de vetores, né? Que a gente fez aqui. Nós praticamente vimos todos os exercícios possíveis de vetores aqui que a gente podia ter visto. Né? Então, com isso, então, a gente resolveu os 8 exercícios da aula 2. Deixa eu trazer aqui a nossa telinha. Fizemos aqui 8 exercícios. E eu abro aqui agora para dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer alguma pergunta. Né? Precisa escrever alguma coisa. O Ricardo também. Vamos ver. Ok, que bom, Ricardo. Realmente, foi uma revisão assim que bem extensa, né? Porque olha só, nessa revisão a gente teve a oportunidade de ver praticamente toda a parte básica do Java, né? Vimos variáveis, vimos tipos, vimos if, vimos repetições, vimos for, vimos vetores, né? Então, toda a parte que diz respeito à parte estruturada, né, do Java, ali assim que a gente viu em algoritmo, a gente fez nessa revisão, né? Então, sim, foi uma aula bem extensa, tá? Bem cansativa. Depois eu gostaria que vocês olhassem com mais cuidado algumas partes dessa aula, tá? Porque, assim, realmente a gente fez
praticamente uma revisão de algoritmos aqui nessa aula. Tudo que a gente viu em algoritmos, a gente fez essa revisão em uma aula, né? Então, nas próximas aulas, a gente não vai ser assim tão pesado assim os exercícios, né? Porque assim a gente já vai estar olhando mais conceitos de orientação a objetos e não olhando para algoritmos especificamente, ok? Bom, vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal? Podem abrir o microfone para perguntar, talvez seja mais fácil. Ok. Não tem pergunta, não. Tem que exercitar mesmo, mestre. Porque muita coisa aí, eu acho que nos últimos exercícios sobre vetores foram comandos repetitivos. Então deu para assimilar legal, mas tem que praticar, senão daqui a pouco já era. Não, perfeito, Celso. Olha, pega e o livro Core Java ou o Data e dá uma lida por ele, que eu acho assim que ali tá bem explicado, né? Então são assim, É até bom. Esse é o livro que foi disponibilizado para pegar lá na biblioteca, né? Ter acesso a ele. O OCA. Ele é muito bom, aquele livro. Isso, é porque eu tentei por lá e não consegui, não. Dá um erro quando Pois passa para... Esses dias parece que a biblioteca estava funcionando no começo desse módulo e dos dias para cá parou de funcionar. Acho que o pessoal está fazendo alguma manutenção, né? Eu vou cobrar lá da coordenação e pedir para vocês também, cobrem, tá bom? Eles enviaram um Então, e-mail. tá bom, porque eu tentei até por outros navegadores. Eu uso Mozilla, eles mas usei enviaram por e-mail. outros e não. Enviaram um e-mail, Priscila? Foi, Tá, falando que beleza. mudou a forma de acesso. Não é mais do jeito que a gente Priscila. estava acostumado. Eles mandaram e-mail, agora você tem que entrar no site lá da Católica. Eu, pelo menos, recebi o e-mail, não sei se todo mundo recebeu. Entendi. Eu vou procurar e eu vou tentar disponibilizar para vocês, passar as instruções Mas, Priscila, essa informação que eles passaram por e-mail não é a mesma que está orientando quando a gente entra na sala de aula, né? Não é a O mesma. caminho que a gente vai. Ok, gente, vamos fazer o seguinte, entre em contato com o tutor da disciplina e pede para ele. Eu também vou cobrar dele, Ok. tá bom? Show. Ok. Então, é isso aí. Gente, posso ajudar vocês com mais alguma coisa? Não, professor, Não, obrigado. para mim está tranquilo, professor. Ok, Obrigado. então, gente, olha, eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês, principalmente ter ficado até agora, né, nessa nossa aula, e estamos aí, semana que vem, vamos continuar com a nossa disciplina, tá bom? Toda semana, uma aulinha, eu acho que a gente pode aprender bastante aí com as nossas aulas, tá bom? Joia, professor, obrigado. Gente, eu que agradeço, viu, Não, Priscila? com certeza. Obrigado. Muito obrigado, mestre. Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Também. Tchau, tchau.